Olá! Está começando mais um Conectados com Valéria Novelli, eu e você completamente conectados. Programa Conectados direto do Shopping Iguatemi e também foi fazer uma visitinha para Ângela da Thames Tour, mas tudo isso depois da vinheta. E para começar, vamos conferir como foi a quarta edição do Abril Life Blue com a doutora Joelma Caparrós. Estou aqui com essas duas colaboradoras que fazem parte do Instituto da Vida, que são psicopedagogas. A Delvânia, tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer te receber aqui no Conectado. É todo meu. E eu também estou aqui com a Elisângela. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Vamos começar. Eu quero que você explique para o meu público o que é uma psicopedagoga e o que ela faz. A psicopedagoga, ela trabalha na intervenção interdisciplinar, ajudando aí o aluno ou o paciente a entender o processo da aprendizagem. Então, ajuda a tornar aquilo que está muito difícil para ela aprender, se tornando uma busca mais fácil através de um planejamento individual, personalizado, atendendo cada criança na sua individualidade. E o que é a terapia ABA? Porque muita gente não sabe o que é, qual é a função da terapia ABA. Explica para o meu público. A terapia ABA, na verdade, é uma sigla, né? ABA é a análise do comportamento aplicada. Então, eu vou analisar o comportamento de cada criança e aprender no lúdico, com as brincadeiras. Então, a gente alfabetiza a criança sem ela perceber, só no brinquedo, com o auxílio do brinquedo. E eu falei da forma correta? É uma terapia mesmo? Sim, é uma terapia. Vocês estão no Instituto da Vida, né, com a Joelma, que é um instituto consolidado. A Joelma é uma sumidade aí no assunto. Queria que você falasse assim, rapidamente, desse uma resumida, porque você estava ali na palestra falando que você também é professora. Quais são as dificuldades na escola para você identificar essa criança que tem o autismo e às vezes o pai e a mãe não sabem? Qual é o caminho? Isso. Então, primeiro nós temos que ter um olhar bem atento a essa criança. Aí, quando a gente já analisou ela, para não ter erro, nós vamos chamar os pais, conversar e pedir uma segunda opinião com neuro ou psiquiatra. Então, ele vai fazer essa avaliação. Eu dou um pré-laudo para ela, a escola fornece. Ela, com esse pré-laudo, vai procurar um neuro, aonde esse neuro vai criar o laudo. E aí sim, vamos dizer assim, ele vai tirar aquele ponto de interrogação nosso e encaminhar para o instituto, que lá a gente vai aplicar as terapias desejadas para aquela criança. Você acha que as escolas estão preparadas para perceber quando uma criança tem autismo? Como que a psicopedagoga pode ajudar nisso? Olha, hoje, como foi mencionado aqui nessa reunião dessa tarde, ainda há bastante despreparo, né? Porém, há muitas escolas que fazem bem esse planejamento, fazem o planejamento, principalmente o que é necessário, que é o planejamento individual de ensino. Então, assim, como psicopedagoga,
olhar atento para essa necessidade desse aluno e para conseguir agregar e alinhar melhor o trabalho dentro da sala de aula e assim fazer o trabalho em conjunto. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Foi maravilhoso escutar a palestra, foi muito educativo também. Obrigada. Eu estou aqui com o Dr. Tiago que deu uma palestra, respondeu perguntas muito esclarecedoras. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Valéria? Psicólogo, sociólogo. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte multidisciplinar. Bom, eu vejo a questão multidisciplinar muito importante, principalmente dentro do transtorno do espectro autista, porque esses olhares, né, para o transtorno, para o espectro, né, por essa variedade de comportamentos, é de extrema importância, até mesmo para planejar intervenções mais eficazes. Então, a importância de traçar um projeto terapêutico individual para esse paciente e generalizar, não só para dentro da área clínica, mas também para a área da educação e para a família, né? A família também vai aprender junto com esse paciente para ampliar o repertório desse paciente que tem TEA. Qual é o primeiro caminho que você indica para uma mãe que está aí, não sabe o que fazer, está com aquela desconfiança? Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é observar, né? Se essa criança já tem alguma dificuldade na escola ou até mesmo dentro da socialização, dentro da família e na área da educação, a importância de procurar um profissional, né, da área da saúde, um médico, um pediatra ou um neuro, para começar esse processo de avaliação, né, que é um processo lento, cauteloso e que exige muito da família dentro desse processo, até mesmo para observar essa criança em diversos contextos, não só na área da educação, mas dentro dessa interação com a família. Doutor, muito obrigado, um prazer. Obrigado, e amei escutar o senhor, muito esclarecedor tudo que falou. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Agora a doutora Mayra, psiquiatra, vai esclarecer uma dúvida. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Graças a Deus. Doutora, hoje a gente falou muito de criança. Sim. Mas e aí no adulto? Tem muito adulto se descobrindo no espectro autista. Me explica um pouquinho sobre isso. O conceito das pessoas hoje em dia sempre foi pensar que só criança tem. Não é que o adulto ou idoso desenvolveu, ele já tinha, que tem mais estudos que comprovam, os sinais e sintomas prevalecem cada vez mais. Então, aquelas doenças muito, que é isso? Que transtorno é esse? Uma boa avaliação multidisciplinar é descoberto.
mas não necessariamente explicando que descobriu ou foi desenvolvido quando adulto ou quando já está idoso. Por que você acha que hoje meio que tá uma romantização, né, do espectro autista, mesmo nas pessoas mais velhas e tudo? Por que você acha que essas pessoas, elas não descobriram isso, por exemplo, na primeira infância, na adolescência? Não é que, na verdade, não descobriram. Hoje nós temos mais avaliações, mais estudos. E, assim, na área da psiquiatria, o pessoal tinha muita discriminação. Muitos eram tratados não só a parte de autismo, em hospício, nesses locais. Então, hoje a abordagem é totalmente diferente. Hoje a gente tem mais informação, né? Doutora, quando que a gente sabe que precisa procurar um psiquiatra? Ou a pessoa, ou no autismo, ou pessoas normais. Porque antes, quando a gente falava assim, eu vou no psiquiatra, falava, a pessoa tá doida. Vai ficar medicada, vai no Bezerra. E não é isso. Quando que a gente deve procurar um psiquiatra? A psiquiatria, né, ela é explicada da seguinte forma: para quem ainda não está tão atualizado, a gente faz uma abordagem totalmente integrativa. Você não tem que vir na sua última gotinha do copo d'água. Por exemplo, estou surtando, eu vou surtar. Quando eu perceber que tem algo diferente, eu ando triste mais que o normal, eu estou com sintomas ansiosos, coração acelerado, que a gente fala, taquicardia, falta de ar. Claro que a gente faz a abordagem multidisciplinar também, né? Aí você tem que realmente buscar. Nesse momento, não já passando mal. Muitas das vezes o pessoal já vai passando mal, já nessa última gotinha. Deixa pro último instante, né? Isso, e nem tudo é remédio. Nem tudo é remédio. Existe a mudança do estilo de vida em primeiro lugar. E no espectro autista? No espectro autista, quando desde novinha a criança já tem alguma alteraçãozinha na fala, na comunicação social, né, no caso, de linguagem, no caso, visual, auditiva, algo de diferente que a gente fala, de diferente que, assim, do ser humano, né, desse jeito. Convidada ilustre aqui nesse evento, né, nesse bate-papo da Joelma Caparrós, que é a doutora Tina. Doutora Tina, que é psicóloga, doutora também, especialista na área da saúde, né? Sim. Um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Eu queria que você falasse, porque a Joelma foi sua aluna. Foi, isso mesmo. Como é isso? Lá atrás, como via o espectro do autismo, a psicologia, lá atrás e hoje, assistindo a sua aluna falar. Olha, lá atrás, como você muito bem descreveu, não havia ainda uma visão tão clara e tão objetivada e tão recursada como existe hoje. Não passava pela minha cabeça que a Joelma ia se interessar e levar adiante um projeto tão lindo como o projeto que vem sendo desenvolvido há 16 anos. É muito importante isso. Importante que seja efetivado o efeito do que elas fazem nessa abordagem integrada para a escola comum, para que aconteça efetivamente pessoas preparadas para lidar com isso, que é uma realidade. E que passa por uma situação que se chama inclusão, que hoje está tão na moda falar, mas isso não garante que vá acontecer. É preciso que as pessoas, de fato, tenham uma condição, uma capacitação e um acompanhamento para que isso aconteça dentro do espaço
principal, que é onde maior parte do tempo passa uma criança hoje, que é a escola. Então, essa integração do trabalho psicopedagógico, pedagógico, a orientação psiquiátrica, enfim, de todas as áreas conjugadas, trabalhando junto com o profissional da escola, efetivamente pode trazer um resultado maravilhoso, que é o que precisa, né? Você falou sobre isso, de ter essa integração, né? Uma formação, um curso que o Estado, o governo, a prefeitura poderia capacitar esses professores, né? Bem isso que você falou, né? Exatamente, porque não é o fato de ser implantada uma lei que vai fazer com que as coisas aconteçam na prática de uma forma adequada. Para que isso aconteça de verdade, é preciso favorecer que os profissionais da escola, os profissionais da educação, efetivamente tenham um suporte. Eles precisam ser capacitados para isso. Não é do nada, porque agora implantou uma lei, que as pessoas sabem automaticamente o que fazer com essa realidade. E eles precisam fazer, porque eles é que convivem de perto com essas crianças e adolescentes. Doutora, deixa uma mensagem para Joelma. Eu deixo. Então, Joelma, você foi uma aluna brilhante, mas muito mais do que isso, o brilho que você traz hoje para crianças e famílias dentro da realidade da neurodivergência é maravilhoso. Tenho muito orgulho de você. Muito obrigada, doutora Tina. Um prazer falar com uma pessoa, pelo menos um pouquinho assim, uma sumidade no assunto, uma pessoa tão importante. Obrigada mesmo. Estamos à disposição. Vai bater papo informalmente. Vai lá. Vamos combinar. Deixar. Tá bom. Estou aqui com a minha amiga estrela desse evento maravilhoso. Prazer te receber novamente nessa fase diferente do programa Conectados. Como que você tá, doutora Joelma Caparrós? Gente, que delícia estar aqui, que prazer rever você, cada dia mais linda essa mulher, gente. Te acompanho, você sabe, né, que eu sou super fã sua. Obrigada pelo carinho seu, de toda a sua equipe, da televisão. Muito sucesso no seu programa. Eu que agradeço. Joelma, escritora, palestrante, fundadora do Instituto da Vida, esse trabalho incrível que você faz, que eu lembrei agora de uma entrevista que a gente fez e o João participou e você foi tão importante na vida dele, foi um divisor de águas. Você lembra dessa entrevista, né? Lembro dessa entrevista. Eu acredito que foi logo quando você começou alguns trabalhos, né? E você me convidou com muito carinho. Sempre que você me convida, eu tô aqui, porque eu sou sua fã, né? E só uma correção, eu não sou a fundadora do Instituto da Vida, eu sou cofundadora. Ah, tá. Então, corrigindo, cofundadora. Sim. Mas engraçado que as pessoas acham que você é a fundadora. Porque quando a gente montou o Instituto, nós éramos em 6 psicólogos, né? Depois um passou no concurso, aí cada um foi tomando novos rumos e eu acabei ficando com o Instituto sozinha. E a gente abriu ele, né, assim, em 2009 e juridicamente constituído, Valéria, foi em novembro de 2011. Então a gente tá há mais de 16 anos no mercado trabalhando com saúde mental. Quero que você conte um pouquinho do que aconteceu aqui, desse evento, que já é a 4ª edição. E depois, eu quero te fazer algumas perguntas, assim, que acho que é a curiosidade de todos. Esse evento aqui hoje no Shopping Iguatemi é a 4ª edição do Abril Life Blue, porque esse mês é o mês de conscientização do autismo, né? Dia 2 de abril. Então é uma forma da gente trazer o pessoal do Instituto da Vida, trazer alguns palestrantes e a gente discutir a respeito do que é o autismo, como a gente pode ajudar as crianças autistas, né? E hoje foi bem bacana, porque a gente trouxe aí psicopedagogo, psicólogo, uma psiquiatra, né? E a gente fez um trabalho de conscientização muito legal. Sabe por quê, Valéria? O último censo agora do Brasil mostrou
que nós já temos diagnosticado mais de 2,4 milhões de autistas no Brasil. Então é uma situação que realmente a gente tem que falar cada vez mais, conscientizar a população, fazer trabalhos como esse, ir plantando sementinhas para trazer mais informação, conscientização e inclusão dessas pessoas na sociedade, na escola. Joelma, por que você acha que esse número aumentou significativamente? Essa é uma pergunta muito recorrente. A gente tem a questão dos diagnósticos. Eu acho que o olhar para com os autistas mudou muito, né? Hoje a gente trabalha muito mais articulado com uma equipe multidisciplinar. Então, aos primeiros sinais de autismo, aí ainda bebê, a gente já faz o encaminhamento, né? Geralmente o médico, né, já faz esse encaminhamento e a gente já fecha o diagnóstico junto com a equipe multidisciplinar. Então, eu acho que o olhar mudou muito, porque ele é, né, genético, é hereditário, né? E somente 1% ele acontece por causas, por exemplo, intrauterinas. Então eu seria arrogante até em falar para você na questão de aumento. Eu acho que o nosso olhar para com isso também mudou muito. Você acha que as pessoas hoje elas estão romantizando muito? Eu não acho que elas estão assim, a questão de romantizar, né? Porque às vezes eu escuto as pessoas falarem, mas agora tá na moda, autismo, TDAH, e eu assim nem gosto muito que fala sobre isso, porque a família que tem uma criança atípica em casa, uma neurodivergente, um TDAH, existe um sofrimento e um investimento tão grande, né, com relação a isso, que eu acho muito triste quando as pessoas colocam essas palavras, sabe? Acho muito triste, porque só quem trabalha com isso sabe quanto que é difícil, não é fácil, tanto o manejo, quanto o trabalho, quanto conseguir direitos, quanto ter acesso, né, a coisas assim fundamentais que o autista precisa. Joelma, quais são os primeiros sinais? A criança, geralmente, né, a criança ela tem um contato verbal. Então, já na primeira infância, ela começa os balbúcios, babá, dadá, papá, mamãe. Então, ela tem dificuldade de pronunciar essas palavras, né? Nós estamos falando do autista não verbal, por exemplo. Dificuldade de olhar nos olhos, dificuldade de interação social, de se interagir, por exemplo, com outras crianças. Às vezes ela pode ter alguma estereotipia, como balançar as mãos, como rodar. Às vezes ela pode ter também algumas dificuldades, por exemplo, com relação a brinquedos, trazer aquela funcionalidade para o brinquedo. Por exemplo, a criança, às vezes o menino ele vai pegar um brinquedinho, ele põe no chão e faz assim, brincar. Às vezes ele pega uma rodinha e fica girando, né? Ele brinca de forma diferente com esse brinquedo. Então, geralmente os pais ou a escola já começa a ver que aquela criança, ela interage, ou ela age, ou ela brinca de outra forma, né? E não existe um autista igual ao outro, né? Cada um vai ter aí as suas diferenciações e a gente tem o nível 1, nível 2, o nível 3 de suporte. Você é uma sumidade no assunto. Sempre que acho que mês de abril, acho que a sua agenda é bem cheia, né, para você palestrar e falar sobre isso. Não que você não fale o ano todo, porque você está sempre em busca de coisas novas, de ajudar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto da Vida, as terapias que tem lá, fora a aba, entre outras. Olha, o Instituto da Vida hoje, ele conta com esse atendimento para os autistas, né, através da terapia ABA, com psicólogos. Nós temos psicopedagogos que também são especializados em ABA, temos fisioterapeuta, e eu tenho uma novidade que eu vou contar aqui para você em primeiríssima mão para o seu programa, que eu não falei para ninguém. Eu estou me formando em terapia ocupacional. Olha! Concluindo a faculdade, falta ainda entregar os estágios, mas eu gostaria de ter um conhecimento maior nessa área, né? Então, em breve também teremos aí a terapia ocupacional na clínica. A gente tem
atendimento de psicoterapia, principalmente online, que cresceu muito. A gente está atendendo o Brasil inteiro, estamos atendendo os funcionários da Polícia Penal do Estado de São Paulo, estamos atendendo pacientes fora do Brasil, porque hoje o online ele veio para ficar. Então, com a tecnologia, né, a gente consegue atingir, assim, muitas e muitas pessoas no mundo inteiro. A gente continua atendendo diversos convênios de saúde, Unimed, Saúde Bradesca, HB Saúde, Rap Vida, enfim, todos de São José do Rio Preto, Cassi, e agora também nos credenciamos à Humana Saúde. Continuamos com atendimento infantil na clínica e também temos o atendimento presencial. E agora também temos psiquiatra, médico da família, médico clínico geral e tem mais algumas novidades aí para serem lançadas esse ano que eu vou te contar numa próxima oportunidade, claro, né? Você tá falando aqui, eu já tô pensando que o programa Conectados merecia um quadro da Joelma Caparrós, dando sempre uma dica aí, sempre falando sobre o assunto e trazendo isso aí para as pessoas conhecerem mais sobre. Eu acho engraçado vocês acharem que eu tenho um conhecimento profundo sobre o autismo, mas assim, embora eu tenha, né, a especialização em ABA, né, em análise do comportamento, e é uma coisa que eu trabalho muito, como eu tenho muitos autistas na clínica e eu faço essa parte de gerência, é uma coisa que eu preciso ficar em cima, acompanhando para ver se tá tudo certo. E eu me sinto lisonjeada de vocês pensarem assim, mas eu acho que tem muitas pessoas que estão anos-luz aí na minha frente de estudos e de tudo mais, entende? Não sei não, Joelma, porque quando fala no assunto, o primeiro nome que vem é Joelma Caparrós. Pois é, porque eu sou uma apaixonada mesmo pelo tema, sou apaixonada pelos pais. A gente, você viu hoje aqui nesse evento quantas crianças, isso aqui para mim é uma alegria. É trazer essas crianças para a sociedade, é poder interagir com elas, é poder brincar com elas. Então, assim, meu sonho é ver cada criança autista inserida desse jeito, sabe? Nos eventos, na sociedade, nas escolas, de forma mais inclusa, de forma mais justa. Esse é o meu grande sonho. Você aí, mais de 10 anos, quanto tempo que você já está nessa área? Nossa, só o Instituto da Vida tem mais de 16 anos, né? Bastante tempo. Bastante tempo. Lá atrás, as pessoas olhavam assim, essa criança é mimada, né? Aquela criança, por exemplo, que ia numa loja de brinquedo e dava aquele show, a gente falava assim, essa criança é mimada, a mãe não educa. Como mudou? Como que você vê isso? É assim ainda? Ou as pessoas têm uma visão de lá pra cá? Mudou essa visão? Não é só uma criança mimada, uma criança birrenta? Então, a gente percebe que teve sim uma mudança de comportamento e de olhar, até porque a mídia tem trabalhado muito essa questão dos autistas, mas ainda temos que lutar contra muito preconceito. A gente às vezes precisa entender, por exemplo, essa criança que está aqui fazendo birra, ela realmente está fazendo uma birra, está acontecendo outra coisa, ela é uma criança autista, que se desregulou ali, está precisando de ajuda. Então, assim, a gente percebe realmente essa mudança de comportamento e a mudança de comportamento dos pais, que antes, isso é uma birra, cada criança tem o seu tempo, tudo isso. Agora não, agora a gente percebe que quando existe algum comportamento que não está muito adequado, os pais ou os professores, eles já correm e querem realmente uma ajuda e um olhar profissional para entender o comportamento daquela criança, para saber se realmente aquilo é só uma birra ou se precisa de outras coisas. Você falou, eu quero que você repita aqui, porque todo mundo precisa saber disso, que você foi conhecer uma cidade e aí você falou que cada um fazer a sua parte. Eu quero que você conta. Lá do começo, eu fui conhecer essa cidade, tudo que você... Eu estava no site da Civian, eles fazem muitos produtos de adaptação, né, para as crianças, escolas, né, enfim. E aí eu vi que saiu uma matéria a respeito de Cordeirópolis, né, Cosmópolis é o nome da cidade, que era considerada a cidade mais inclusiva do Brasil. Aí eu falei, nossa, tô super curiosa para conhecer isso, para ver, né, isso de perto, porque a gente tem que ver. A gente tem que ir lá, tem que estudar, porque aquilo que eu planto aqui, eu vou ajudando o outro ali. Aí nós fomos até lá, e eu fui com uma professora, amiga minha, fui com meu marido, e a hora que eu cheguei, elas ficaram até assustadas. Tipo, você veio conhecer nosso trabalho? Tá bom. E aí,
é o que eu disse aqui na palestra. Não tem nada de novidade, elas fazem o que tem que fazer e muito bem feito. Eu achei interessante que às vezes elas, como professoras, elas não ficam esperando ali o laudo. Elas realmente já identificam aquela dificuldade ali daquela criança e já começam a fazer as intervenções, elas já começam a preparar o material delas para poder trabalhar. A criança não fica fora da escola, elas vão aonde a criança está, e tudo isso com o mesmo recurso que elas recebem. Elas não recebem um recurso a mais governamental para poder fazer isso. Elas fazem bem feito aquilo que precisa ser feito. São professoras assim, ó, com muito amor. Eu fiquei encantada com a cidade e com o trabalho daquelas professoras. Falamos também que os professores, a grande maioria não está preparado, né, para estar com essa criança no dia a dia, na escola, né? Qual que é a sua opinião? Olha, eu penso que temos professores excelentes, professores que estão correndo atrás, que querem saber mais sobre o assunto. Eu penso também que tem professores que não estão interessados. E eu penso que o poder público precisa realmente investir, porque não adianta só você pegar uma criança neurodivergente ou uma criança atípica, com TDAH, e colocar ele na sala de aula. Esse professor, além de professor, de ter todo o conteúdo pedagógico da grade dele, ele também precisa ter conhecimento de como é a situação daquela criança para fazer a adaptação necessária para ela trabalhar. E também sou favorável aos acompanhamentos em sala de aula, pedagogo acompanhando aquela criança se necessário, um cuidador ali de plantão se necessário. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado dentro da escola, porque afinal de contas a criança fica muito tempo na escola, né? Joelma, foi um prazer fazer parte desse momento, prazer sempre falar com você. E antes da gente encerrar, deixa uma mensagem pro meu público. Quero deixar uma mensagem pro seu público. Muito obrigada pelo carinho de vocês de sempre, pelas perguntas que vocês deixam no meu Instagram, sabe? Gratidão. Obrigada pelo teu carinho, que você realmente é uma querida para mim, e toda a sua equipe tá aqui atrás, ó, nos bastidores. Muito sucesso. Eu vendo assim você hoje entrevistando, com essa luz, com essa alegria, eu fico tão feliz. Gratidão a toda a equipe do Instituto da Vida, ao shopping aqui, Iguatemi, ao Cinépolis aqui, que transformaram esse momento aqui para nós em um momento único, não foi, Valéria? Por mais inclusão, por mais crianças. E pai e mãe, tira seus filhos das telas e coloca seus filhos para brincar. Quero terminar assim hoje, brava com os pais deixando os filhos no computador e no celular. Muito obrigada, tá? Vocês viram quanta coisa importante e necessária foram ditas? Mas agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta vocês vão conhecer tudo sobre a agência Tamis Tour, que tem um monte de diferencial aí para você que quer viajar. Cuidar da saúde é mais do que tratar sintomas. É entender o corpo, equilibrar o metabolismo e buscar qualidade de vida em todas as fases. Na Clínica TMO Saúde, você encontra acompanhamento especializado e um cuidado completo. Clínica TMO Saúde. Transformando sua saúde de dentro para fora. Cuidar da sua empresa exige foco no que realmente importa. Enquanto você faz seu negócio crescer, o Escritório Cálculos cuida da sua contabilidade com precisão e confiança. Contabilidade completa para empresas que querem ir mais longe. Escritório Cálculos. Segurança para a sua empresa crescer.
Em meio à correria do dia a dia, às vezes tudo que a gente precisa é parar, respirar e se reconectar. A aromaterapia utiliza o poder natural dos óleos essenciais para equilibrar corpo, mente, emoções e alinhar a nossa vibração. Com a minha consultoria, você descobre como usar esses aromas para transformar sua rotina, para deixar seu dia mais leve, mais equilibrado e ter mais qualidade de vida. Se você quer descobrir esse caminho, vem comigo. Eu sou Paty Amarante e te ajudo a cuidar da sua família de forma natural. Hoje eu vim conhecer de perto uma agência de turismo, Thames Tour, da Ângela, que tem um diferencial enorme aí para você que quer passear em turma, em família, e ela vai contar tudo pra gente. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, tudo jóia. A gente faz 1 ano que a gente abriu, né, nossa agência. Já tem 1 ano? 1 ano, vem do sonho de viajar, que a gente ama viajar. E então a gente está focado muito em pacotes, né, tanto os terrestres como os aéreos, em grupos, né, pessoal de 50 a mais também, que querem viajar, mulheres também que querem viajar em grupo, então a gente está se especializando nessa parte. Ô, Ângela, você tem outros negócios. Tenho. Esse é mais um, né? Mais um. A agência, você criou uma agência porque você gosta de viajar? É uma paixão sua? É uma paixão. Amo viajar e então a gente montou a empresa para poder proporcionar para outras pessoas também, né, o gosto de viajar. Hoje, quais são os roteiros mais procurados aqui dentro do Brasil? Dentro do Brasil, os roteiros mais procurados são para Nordeste. Nordeste ainda continua aí à frente? Continua à frente. Cita aí uma cidade do Nordeste. João Pessoa. Hoje, João Pessoa está tendo uma abertura muito grande para o turismo. Ô, Ângela, teve um burburinho aí há um tempo atrás que os barraqueiros, né, por exemplo, Porto de Galinhas, estavam explorando os turistas e que o turismo lá tinha diminuído absurdamente. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Tá? Tivemos, a gente acompanhou, né, as notícias e infelizmente é real, né? Estamos buscando levar os nossos clientes para outras opções, né? Porque infelizmente isso aconteceu mesmo, né?
São N problemas que tem lá dentro mesmo, né? Que não foge um pouco da nossa alçada. Mas a gente tem uma mega muito grande de destinos para oferecer para os nossos clientes, sem ser Porto de Galinha em si. Embora lá ainda é bastante cotado, viu? É bastante cotado. E a gente espera que essa situação mude através das reportagens que teve, né? E que eles mudem essa visão deles de explorar um pouco o turista. Porque o turismo é o que movimenta lá a cidade deles, né? Então é bem bacana ter passado isso na TV para que possam resolver e o nosso viajante não sofrer com isso quando for para lá. Carnaval passou, né? Passou. Aí, eu acho que muitos aí optaram por Salvador, Rio de Janeiro. Sim. Pós-carnaval, esses lugares ainda continuam movimentados, os pacotes de turismo? Continua. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? Então, ela é bastante cotada também. Porto Seguro, Bahia, Recife, onde tem os mais carnavais. O pessoal lá de praxe também já são cidades históricas, né? Tem várias praias. Então, diminui um pouco. O pessoal diversifica um pouco, mas é bastante cotado ainda. Qual é a melhor época para se viajar no Nordeste em termos de custo? Tem a baixa temporada, né? Que geralmente é de maio a agosto. Embora hoje no Brasil não tenha essa de baixa temporada, que a gente faz sol, calor quase o ano inteiro. Mas são as baixas temporadas, né? Tirando um pouquinho de julho ali, que as férias dá uma alta também, né? Mas mês de julho aquece um pouco, né? Embora é inverno, já muda um pouquinho em termos de quantidade de pessoas. Mas em geral, de abril a agosto é a baixa temporada. Fora isso, o Brasil vende o tempo todo. Você faz pacotes personalizados? Sim, pacote personalizado. Tem pacotes prontos das operadoras, que a gente também tem os cadastros, né? A gente vende já os prontos, a gente faz personalizado, monta roteiro, vende só o roteiro, vende só hotel, vende só o aéreo também. Então, assim, o nosso leque é bem diversificado. Dá para fazer pacotes personalizados, por exemplo, com um grupo de amigos? Sim, dá para fazer. Tá? Grupo de amigos, grupo de amigas, casais, família, com criança. Tem assim, um leque bem grande para todas as opções. E cruzeiro? Também vendemos cruzeiros, tá? Está sendo bastante pedido, né? Ultimamente, os cruzeiros. Fazemos também, tá? Geralmente tem uns já... A gente trabalha já da operadora já, né? Então, do ano que vem, já do 2027, já está lançado já. Temos como vender eles também, tá? Só pedir. Você organiza tudo. Por exemplo, se eu chegar aqui, eu quero fazer uma viagem com meu esposo. Eu quero gastar X. Você enquadra tudo dentro do meu orçamento, a viagem toda? A viagem toda. Desde a passagem aérea até a hospedagem, transfer, passeios. Dentro do seu orçamento, a gente procura o mais próximo, né, que vá atender com a qualidade também. Não adianta dentro do teu custo a gente oferecer algo inferior também. Então a gente sempre oferece o máximo dentro do orçamento do cliente para que tenha uma ótima experiência. Se eu estiver viajando, vamos falar Porto Seguro, chegar lá e eu tenho um imprevisto com a minha saúde, vocês conseguem me dar essa assistência? Sim, a gente, nossos pacotes a gente já coloca junto um seguro viagem, né? Que ele vai fazer com que o nosso cliente seja seguro a viagem toda, na ida e na volta. Se aconteceu imprevisto, aciona a seguradora, né? O cliente fica totalmente seguro. É bem importante esse ponto também. Eu tinha ouvido uma história de que ia mudar o peso das malas. Continua a mesma coisa, mala de mão? Por enquanto, continua tudo a mesma coisa, né? Vai assim, difere um pouco de operadora para operadora, né? De companhia aérea a companhia aérea. Mas em prática tá ainda a mesma coisa, tá? Eu posso escolher a agência que eu quero, o voo que eu quero, por exemplo, eu me sinto confortável viajando com a Gol. Eu posso ir com a Azul. Bom, tudo isso você organiza? Tudo isso organiza. Tudo isso. A gente vai dentro do horário do cliente, dentro do que tem dentro das companhias aéreas, né? A gente te oferece vários critérios de voos e o cliente sempre escolhe o que mais lhe agrada. Não tem essa de eu colocar o cliente na agência, na companhia aérea que eu quero, tá? A gente coloca sempre foca no que o cliente quer. No que o cliente Tem um questionário que a gente pergunta pro cliente antes, né? Sobre o destino, sobre os gostos dele, para poder montar o pacote personalizado conforme cada cliente. Os passeios, você consegue organizar tudo antes? Ou aquela pessoa que não quer organizar antes,
cada cidade você tem um contato que a pessoa pode procurar para indicar? Temos sim, tá? Às vezes o cliente quer fechar só o hotel e a passagem aérea e tá com a liberdade de chegar lá e fazer seus próprios passeios. A gente já indica, né, os parceiros que tem lá, chega lá e procura e faz os passeios conforme o itinerário do próprio cliente. Tem essa opção também. A gente não embasa junto, não vende, né, não faz com que o cliente compre na marra os passeios. Dá a oportunidade de ele comprar lá se ele quiser, porque pode acontecer alguma coisa durante o passeio e mudar, né, da viagem dele, então a gente deixa para fazer depois se ele quiser, mas a gente sempre indica assim, quais são os lugares que ele procura com segurança também. Porto Seguro continua sendo o roteiro mais econômico? Ainda continua. Por enquanto, tá continuando. A gente faz cotações para lá, ainda é um dos mais baratos. Ô, Ângela, antes da gente finalizar, vamos falar um pouquinho de toda a assistência que a Thames Tour dá para o seu cliente. Se eu perder um voo ou o voo atrasa, fala um pouquinho de toda essa assistência que a Thames Tour dá. Hoje, uma das grandes importâncias de contratar uma agência que seja idônea, é esse diferencial. O cliente está na viagem, acontece um imprevisto, a agência está sempre 24 horas acompanhando o cliente. Tem coisas que a gente não tem, assim, não está em nossas mãos, né? Por exemplo, o voo atrasou, é tempo, a gente dá todo o respaldo para o cliente, junto com a companhia aérea, com as consolidadoras, onde a gente vai colocar esse cliente até o voo ser normalizado, é uma emergência, não é. Então, assim, a gente acompanha o cliente o tempo todo, tá? Cheguei no hotel, meu check-in tá pronto, a gente já liga, o tempo todo. Isso é o grande diferencial hoje do viajante, contratar uma agência e não fazer por conta própria. Porque muitas vezes, quando acontece um imprevisto, a gente tem alguns contatos diretos, né? E o próprio cliente, às vezes o próprio turista não tem. Então fica um pouco a desejar, né? Ele às vezes acaba atrapalhando a viagem dele, porque não tem o respaldo necessário durante a viagem, nem que seja pelo menos para acalmar e ouvir o nosso cliente. Então a gente está o tempo todo, 24 horas em aberto, com telefone, WhatsApp, particular, da agência, o tempo todo conosco, para dar esse respaldo quando o cliente está em viagem também. Então você que quer viajar com segurança, precisa de um pacote personalizado, que tem os passeios inclusos ou não, né? Sim. Você entra em contato aqui com a Thames Tour, que eles te dão total assistência para que o seu passeio, a sua viagem, seja da melhor maneira possível e inesquecível, né? Inesquecível. Que a gente às vezes programa uma viagem tanto tempo, né? E a gente quer que aquilo seja perfeito, inesquecível. E com uma agência de turismo você tem total segurança, total, né? Segurança. Ângela, muito obrigado. E sempre que precisar, estamos à disposição, tá? Obrigada. Nosso papo essencial de hoje vem para falar pra gente sobre causas e sintomas. Você já percebeu que a gente cresceu cuidando do sintoma? Tá com dor de cabeça? Remédio para dor de cabeça. Tá com dor de estômago? Toma um remédio para dor de estômago. Essa gente não foi criado pensando de onde vem aquilo. Porque a dor de cabeça pode ser do sono, pode ser da vesícula, pode ser de uma preocupação, pode ser de uma tensão. Se você trata simplesmente o que está se apresentando, você não resolve o problema. E é por isso que eu sou uma apaixonada pela aromaterapia. A aromaterapia, ela não cuida só do sintoma. Ela vai tratar você como todo. Com isso, ela vai conseguir te auxiliar a regular o seu corpo, fazer com que ele funcione melhor. Com isso, você vai ter menos sintomas. Você precisa de ajuda para ajudar o seu corpo a se regular, para te tratar como um ser humano, físico, emoções, vibração. Me chama que eu te ajudo. Eu sou Patrícia Amarante, aromaterapeuta. Estou aqui para te ajudar. Olá, Valéria, vamos pra cima? Exatamente, estou aqui hoje no teu programa novamente para trazer aquela dica de ouro. Essa daqui é muito boa. Semana passada falamos sobre motivar os colaboradores.
Só que não ficou tão, porque o tempo é um pouquinho curto. Como que eu faço, João Paulo, para poder motivar? Simples. Você acha que motivação é somente dinheiro? Você acha mesmo? Vai cair do cavalo o que eu vou te falar para você. Muitos até vão se assustar. Motivação não é dinheiro. Ao contrário do que muitos pensam, a maioria dos empresários acham que aumentando o salário dos colaboradores, eles vão ter mais produtividade e vão valorizar mais a empresa. Primeiro, crie uma cultura dentro da tua empresa, sabe? Hoje, por exemplo, olha só, Valéria, hoje, por exemplo, o que é que eu fiz na minha empresa? Eu fui uma coisa simples, gastei pouco, mas que traz valor, é uma cultura. Comprei um porta-retrato, fui lá no Instagram e falei com os parentes dos meus colaboradores do escritório, peguei uma foto de cada um, escrevi uma frase e coloquei em cima da mesa deles. Isso daí é cultura. Cria-se uma cultura de pertencimento. E mais que isso, de valorização. É o valor moral. Então, você no final do ano você vai dar apenas um bombom? Então você fatura lá milhões ou você fatura bilhões e você vai dar apenas um bombom para o teu colaborador? Negativo. Use aquele valor moral. É isso que motiva. Então assim, até mesmo um parabéns, você fez um bom trabalho. E muitos empresários falam, não, porque tem aquela cultura. Se eu elogiar, o cara fica ruim. Não pode elogiar. Ao contrário, elogie. E elogie muito. Mas elogie também dando à pessoa meta para que ela possa crescer mais e mais. Porque aquele elogio vazio de só, hoje foi legal, foi muito bom, parabéns, ficou bacana, olha a diferença disso. Você foi bacana, você fez muito bom, o serviço ficou excelente, mas vamos continuar assim porque nós precisamos crescer, é desse jeito que nós crescemos. Percebeu? Você linka com a meta para a pessoa crescer. Então é isso, motive os seus colaboradores através do valor moral. Conectados, tudo bem, Valéria? Eu tô aqui para falar para vocês hoje de uma coisa que eu acredito que quase ninguém sabe. A Duzane não é apenas lingerie. A Duzane tem também linha masculina, moda praia, fitness, tem até o infantil. Dá para fazer aquele bem boladinho, mãe e filho, no fitness, que fica maravilhoso. E temos também a Fiorani, que é a linha de cosméticos, que tem hidratante, cheirinho para casa, para quem adora. Eu particularmente amo. Jogo na cortina, nos lençóis e o cheirinho fica sensacional, aquele cheirinho de limpeza que a gente ama. Então, se você quer conhecer todo o mix Duzane, entre nas nossas redes sociais, solicite uma revendedora agora mesmo para melhor te atender no conforto da sua casa. Olá, tudo bem com você? Hoje, nosso último pilar das 7 pilares de saúde. Se você vem acompanhando todas essas semanas, viu quanto a gente conversou sobre coisas que às vezes parecem invisíveis, que estão te roubando a saúde e você nem sabia. E a principal interação de todas essas coisas é o que eu mais amo nesse mundo, que são os hormônios. Você sabia que o hormônio vem do grego humor? Ele que te dá toda a parte de alegria, de felicidade, de contentamento. E ele que é o grande orquestra de todas as coisas que acontecem dentro do seu corpo. A insulina, o hormônio de crescimento, a melatonina. Hoje é considerado uma vitamina D como um hormônio pelos efeitos. Também a grelina, o estrogênio, a progesterona. Existem mais de 380 hormônios. Só que a gente conhece alguns, né? Uns que eu citei, mas tem muitos hormônios.
Tem hormônios que vêm de aminoácidos, que são as proteínas, tem alguns que vêm de gordura, alguns que são sintetizados naturalmente e outros que só por ativação. Então, todos eles precisam de cofatores, que são coisas que ajudam que eles funcionem. Então, se você tem uma boa digestão e uma variedade alimentar, você já está ajudando esses hormônios a funcionarem. E cada época de sua vida, um desses hormônios vai fazer mais efeito e você vai ter mais benefícios. Para isso, eu não conseguiria falar em 1 minutinho sobre todos os hormônios. Por isso, eu quero que você me acompanhe lá nos canais das redes sociais, o Instagram, o canal do YouTube, que a gente fala muito de hormônio. E aqui, se você tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem que eu quero saber o que você achou de todos esses pilares e eu quero te responder qual o assunto que você mais tem interesse. Um beijo da doutora Tânia Almedo, endocrinologista e nutróloga, e aguarde as próximas! Já sabe, né? Quer viajar? Entre em contato lá com a Tamis Tour e escolhe o seu roteiro aí predileto que ela organiza tudo pra vocês. E eu vou ficando por aqui. No próximo sábado eu estou de volta. Programa incrível, preparado com muito carinho pra vocês. Um beijo e até a semana que vem. Ops, não pode terminar? Você não esquece de ir lá fazer sua inscrição no meu canal no YouTube. Vai lá, Valéria Novelli Oficial, Valéria Novelli com 2 L's Oficial. Toca o sininho e faz sua inscrição. Um beijo e até semana que vem.